nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E o primeiro ato foi o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, o enfraquecimento das grandes potências europeias, a emergência de duas grandes potências, nos Estados Unidos representando o capitalismo, e nós vimos que a União Soviética, o comunismo, né? Essa bipolaridade mundial começa a acontecer, né? São esses dois polos, Estados Unidos e União Soviética. A disputa pela hegemonia mundial, eles queriam, né, dominar o mundo, um mais do que o outro, e aí começa a Guerra Fria. E temos aí, né, o capitalismo versus o comunismo. Enquanto o capitalismo, né, americano buscava a valorização da riqueza material, o comunismo soviético buscava o bem-estar social. Lembrando que isso tudo aqui, pessoal, na teoria, né? Na prática não foi muito bem assim que funcionou, principalmente do lado comunista da história. O lado capitalista, né, prezava o individualismo, enquanto o comunismo a igualdade. O capitalismo o consumismo, enquanto o comunismo o coletivismo, né, e a simplicidade. O capitalismo pregava a democracia, enquanto o comunismo a estatização, né? O que era nacional tinha que se manter nacional, e a livre concorrência capitalista contra a economia planificada comunista, né? Aqui são os principais pontos de cada sistema. Sistema capitalista assim, sistema comunista assim. Ok? Aí na tela nós já temos, né, os pactos militares, as organizações militares, estratégias militares, né, que os países tiveram aí para com os seus aliados. Em azul nós temos, em 1949, foi fundada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar de países capitalistas, né? Como início, Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental aderiram posteriormente. Em vermelho nós temos o lado soviético da história, né? O Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar, né? Foi uma estratégia militar entre os países do leste europeu. Os membros não poderia deixar de estar o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Albânia, a Alemanha Oriental dessa vez, a Bulgária, a Hungria, a República Tcheca, Polônia, Romênia, e Cuba e Mongólia aderiram posteriormente. Aí no mapa nós temos essas alianças militares, né? A gente tem em azul todo o lado estadunidense, capitalista, e em vermelho todo o lado soviético, né? O comunista. Nós temos aí um empate técnico, né? A gente observa que estava bem disputado aí essa aliança militar, né? Com uma leve vantagem, a gente tem que, né, ressaltar essa leve vantagem dos Estados Unidos, né? Do lado capitalista, ok? Temos a corrida armamentista, foi o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo também no seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso, né, no qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Ou seja, os Estados Unidos, desconfiando de um possível ataque soviético, começou a se armar, né, aumentando o seu parque bélico, né, as suas forças armadas. Já a União Soviética, da mesma forma, vendo o aumento do poderio bélico americano, estadunidense, começa a se armar também com um possível ataque do lado de lá. Então, um se armava daqui e o outro se armava de lá, né, para um possível ataque que, na verdade, a gente sabe, né, que nunca chegou. Então foi uma corrida armamentista de acúmulo de armas, mas que não chegaram a ser usadas, sobretudo entre os Estados Unidos e a própria União Soviética, ok? Nós falamos que não houve, né, um ataque direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, professor, houve conflitos armados de verdade, né, durante a Guerra Fria? Sim. Ressalto que não foi entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve a Guerra das Coreias, né, período de 1950 a 1953, perdas humanas, 2 milhões de pessoas morreram, né, foi grave. O norte comunista e o sul capitalista, né, o norte, a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista, né? A China e a União Soviética apoiavam o norte, a Coreia do Norte, e os Estados Unidos e a ONU apoiavam a Coreia do Sul, capitalista. Não houve vencedor,
né, não houve nem a Coreia do Norte comunista venceu, também nem a Coreia do Sul capitalista venceu, ou seja, continuaram divididas. Não houve vencedor. A parte norte do país continuou sendo comunista, Coreia do Norte, capital Pyongyang, e a capital Seul da Coreia do Sul, né, sendo representada aqui, permaneceu capitalista até hoje em dia. Temos aqui algumas figuras, né, alguns retratos da Guerra das Coreias. Ok, pessoal? Guerra do Vietnã, período de 1964 a 1975, perdas humanas, 3 milhões de pessoas. Né? Também foi uma guerra aí durante a Guerra Fria. Sabemos que a Guerra Fria ela tem início, né, em 1946, 1947 e ela perdura até 1991. Então a gente tem aí, durante a Guerra Fria, o período aqui da Guerra do Vietnã. 3 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas a mais do que a Guerra das Coreias. Né? O Norte era comunista, né, o Vietnã do Norte, e o Vietnã do Sul capitalista. Né? Lembrando que o Vietnã, como o Sudeste Asiático, foi colonizado pela França, né, no final do século XVIII, século XIX. Tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, né, ele invadiu esses territórios, né, tentando ali fazer, né, a força também conquistar novos espaços. E com interferência americana posteriormente, né, dentro da Guerra do Vietnã, apoiando obviamente o Sul capitalista, né, acreditem ou não, os Estados Unidos perdeu esse conflito, perdeu essa guerra. Tá? Os Estados Unidos, que nós conhecemos hoje como o país mais forte, né, na indústria bélica, tem as maiores forças armadas do mundo, né, perdeu essa guerra, mesmo investindo no Vietnã do Sul. Ou seja, o Vietnã do Norte ganhou comunista. Portanto, todo o Vietnã passou a ser domínio comunista, né, do Norte que venceu. E o Sul capitalista que perdeu, acabou ali perdendo a hegemonia no espaço do Vietnã. Ok? Aí algumas imagens, né, retratos da Guerra do Vietnã. Essa é uma das mais famosas do mundo, né, onde mostram crianças correndo na rua, né, durante os bombardeios. Temos aí uma guerra de 3 milhões de vítimas fatais, né, e vitória do Vietnã do Norte, que acaba por fazer do país um país comunista. Aqui nós temos, né, algumas informações sobre a corrida espacial, que foi um conflito, né, como eu tinha dito, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né, foi esse conflito mostrando quem seria mais inteligente, quem teria a tecnologia mais avançada, quem teria as melhores condições de surpreender a toda a humanidade, né, com conquistas espaciais. No caso, os principais fatos. Em 57, a União Soviética inicia, né, essa corrida com o primeiro satélite artificial no espaço, a Sputnik, levando a Laika, né, a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Um ano depois, os Estados Unidos, né, agora eles vieram depois, e levaram a Explorer 1. Em 61, a União Soviética leva o primeiro homem ao espaço. Isso foi uma marca, né, muito grande, foi uma conquista, um feito muito grande, no caso aqui, iniciado pela União Soviética. Só que 8 anos depois, em 69, nós temos a polêmica, né, chegada do homem americano à Lua, né, com a Apollo 11 em 1969. E isso faz com que os Estados Unidos mostrem uma superioridade muito maior do que a União Soviética. E aí começa a ruir, né, a União Soviética, mostrando já os principais sinais de fracasso. Aqui as principais imagens, né, da cadela Laika, do primeiro homem à Lua, né, que foi o russo, e aqui embaixo a chegada dos homens à Lua de verdade, né? No caso, os americanos. Na verdade, eu falei ali que o russo ele foi apenas ao espaço, tá, pessoal? Ali aquele que está no meio na fotografia. Ele não foi à Lua, ele só foi ao espaço. Quem foi à Lua mesmo foram os americanos, né? Os 2 americanos que chegaram à Lua, pisaram na Lua, né? Bem polêmica essa viagem, mas a história nos conta que eles foram à Lua em 1969, ok? Esse aqui que eu disse para vocês, Yuri Gagarin, né, que foi o russo, que foi ao espaço, né, ele viu o planeta, né, de forma que ele pôde descrever, né, o planeta azul, luminoso, né, toda aquela história que Yuri Gagarin contou para a humanidade assim que ele retornou à Terra.
E nessas fotografias aqui, aí sim, ó, a bandeira americana, os Estados Unidos, né, sendo representado aqui com a chegada à Lua. E aqui na primeira imagem a cadela Laika, né, que foi o primeiro ser vivo a ir com a Sputnik para o espaço. Então aqui são registros históricos dessa corrida espacial, né, muito representativa da Guerra Fria, ok, pessoal? E todos esses problemas, né, citados vão gerar o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né, tá aqui, ó, o comunismo soviético não proporcionou o bem-estar à população que havia prometido. Né, a população fica descontente com a corrupção, né, que cresce bastante nesse período. Em 1985, Mikhail Gorbachev é eleito na União Soviética, né, e ele faz com que a perestroika, a abertura econômica, possa provocar uma modificação na estrutura econômica do país. Isso vai possibilitar, né, a introdução do capitalismo, a gente vai ver isso. E a glasnost, que é a reestruturação governamental. Né? O governo agora vai se ter um tipo diferente de organização. Tá? E em 1991, finalmente chega o fim da União Soviética e é criado a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Percebam aqui que Estado está com E maiúsculo, isso significa que são países. Okay? Não são estados administrativos quaisquer, são agora países, estados com E maiúsculo. Beleza? E Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia. Vamos prosseguir. Esse na tela é Mikhail Gorbachev, né, que assumiu o poder em 1985 e vai terminar juntamente com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a famosa União Soviética, em 1991, ok? E aí vão entrar, né, os fatos do seu governo de Mikhail Gorbachev. A perestroika, né, que é a reestruturação da economia, e a glasnost, que é a transparência na política interna e externa. A perestroika ela possibilita o fim do monopólio do Estado, né, do país, sobre alguns setores. Existe a permissão para a abertura de empresas privadas no país, a permissão para as empresas estrangeiras atuarem na indústria de bens de consumo, né, e no comércio varejista. Bens de consumo são esses que nós compramos em mercado, né, eletrodomésticos, são esses que chegam diretamente à nossa residência. Né. Empresas estrangeiras começam a trabalhar dentro do território russo. E o estímulo à renovação tecnológica e à competitividade entre empresas. Ou seja, pessoal, a perestroika vai possibilitar a introdução do capitalismo dentro da Rússia, né? Que agora a Rússia não pertence mais, né? Acabou a União Soviética em 91, então a Rússia vai trilhar o seu próprio caminho aqui, né? Já introduzindo o capitalismo. Já a glasnost, né, tem suas principais medidas como presos políticos foram soltos, né? Houve aqui o perdão, né, para esses presos políticos, funcionários corruptos foram afastados e a censura sobre jornais e revistas livres, né, foi suspensa, ou seja, a democratização vai dando as caras agora, né, dentro da Rússia. A glasnost vai possibilitar esses fatores aqui citados.